Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, resolver problemas corre de um lado para o outro. Termina o dia exausto. Você está se movendo, está fazendo coisas, está ocupado, mas quando você para, quando realmente olha para a sua vida com honestidade, você percebe algo perturbador. Você não saiu do lugar. Pode ser no trabalho, você dá tudo de si, faz hora extra, se dedica, mas a promoção não vem. O reconhecimento não chega. Você continua na mesma posição, com os mesmos problemas, ganhando praticamente o mesmo. Pode ser nos relacionamentos. Você termina um relacionamento problemático, jura que nunca mais vai passar por aquilo, e então conhece alguém novo. E meses depois, você percebe, é a mesma dinâmica, só com outra pessoa. Os detalhes mudaram, mas o padrão é idêntico. Pode ser com a saúde, com o dinheiro, com os sonhos. Você tenta, você se esforça, mas é como se houvesse uma força invisível te puxando de volta para o mesmo lugar, para o mesmo peso, para as mesmas dívidas, para os mesmos projetos inacabados. E a parte mais frustrante, você não está parado. Você está cansado, está suado, está se movendo freneticamente. Mas quando olha ao redor, percebe, você está na roda do hamster, correndo, correndo, correndo. E não saindo do lugar, e aqui está a pergunta que pode mudar tudo. E se o problema não for que você não está se esforçando o suficiente? E se o problema for que você está se movendo na direção errada? Ou pior, e se você estiver se movendo em círculos? Porque existe uma diferença fundamental entre movimento e progresso. E a maioria das pessoas confunde os dois a vida inteira. Movimento é atividade, é estar ocupado, é fazer coisas. Progresso é mudança real, é estar em um lugar diferente do que você estava. É evolução, não apenas agitação. E o cérebro adora te enganar. Ele adora te fazer sentir que porque você está cansado, porque você fez coisas, você está progredindo. Mas cansaço não é progresso. Atividade não é avanço. Você pode correr 10 quilômetros em uma esteira e não sair do lugar. Você pode remar com toda a força e se estiver remando em círculos, vai apenas voltar para onde começou. E é exatamente isso que acontece quando você está preso em um ciclo repetitivo. Você está em movimento constante, mas o movimento é circular. Você volta sempre para o mesmo ponto. As mesmas frustrações, os mesmos medos, as mesmas limitações. Então a primeira coisa que você precisa entender é: existem 3 tipos de ciclos que mantêm você girando sem sair do lugar. O primeiro tipo é o ciclo emocional. Esse é o ciclo em que você repete as mesmas reações emocionais. Você fica ansioso, depois se acalma, depois algo acontece e você fica ansioso de novo. Você se sente motivado, começa algo novo, depois desanima e desiste. Você se empolga com o relacionamento, depois tem medo de se machucar, se afasta, fica sozinho, sente falta, volta. É uma montanha-russa emocional. E você acha que está vivendo, que está sentindo, que está experimentando. Mas, na verdade, você está apenas repetindo o mesmo circuito emocional, subindo e descendo, mas nunca realmente avançando. O segundo tipo é o ciclo comportamental. Esse é quando você repete as mesmas ações. Você promete que vai acordar cedo, consegue por 2 dias. No terceiro, volta a dormir até tarde. Você decide comer melhor, faz isso uma semana. Na semana seguinte, está comendo as mesmas porcarias de sempre. Você tenta economizar, guarda um pouco, aí surge uma emergência que não é bem uma emergência. E você gasta tudo. São os mesmos comportamentos em loop, e cada vez que você repete, você reforça o ciclo. Você treina seu cérebro. É assim que fazemos as coisas. É assim que eu sou. O terceiro tipo é o ciclo de circunstâncias. Esse é o mais sutil e talvez o mais devastador. É quando as situações externas da sua vida parecem sempre as mesmas. Você muda de emprego, mas o novo chefe é problemático como o antigo. Você muda de cidade, mas acaba fazendo as mesmas amizades superficiais. Você recebe um dinheiro extra, mas de alguma forma ele escorre pelos dedos e você continua com as mesmas dívidas. Parece azar, parece que o universo está contra você. Mas a verdade é mais complexa. Você está recriando as mesmas circunstâncias porque
internamente você não mudou. Você está levando o mesmo padrão interno para cenários externos diferentes. E aqui está o que poucos percebem. Esses 3 tipos de ciclos estão conectados. Suas emoções influenciam seus comportamentos criam suas circunstâncias, e suas circunstâncias reforçam suas emoções. É um sistema fechado, é uma roda que se autossustenta, e quanto mais tempo você passa nela, mais forte ela fica. Mas tem algo pior, algo que mantém você na roda, mesmo quando você já percebeu que está nela. É a zona de conforto disfarçada de esforço. Você conhece a zona de conforto, certo? É aquele lugar onde tudo é familiar, previsível, seguro, onde você não cresce, mas também não se machuca. A maioria das pessoas sabe que precisa sair da zona de conforto para crescer. Mas aqui está o truque. Você pode estar se esforçando muito, suando, cansando, e ainda assim estar na zona de conforto. Como? Porque você está se esforçando nas mesmas coisas. Está correndo na mesma roda. Está repetindo os mesmos esforços que sempre deram os mesmos resultados. Você conhece aquele esforço? Ele é familiar, ele é previsível, ele te dá a sensação de estar fazendo algo sem o risco real de mudança. E isso é viciante, porque você pode se sentir produtivo, ocupado, até heróico, sem ter que enfrentar o medo real que vem com mudança verdadeira. Pensa comigo, a pessoa que trabalha 12 horas por dia no mesmo emprego que odeia há 10 anos, ela está se esforçando? Sim, está cansada. Com certeza. Mas está crescendo, está progredindo ou está confortável na sua insatisfação? Porque existe um conforto estranho em reclamar do que você conhece, em sofrer do jeito que você sempre sofreu, em estar preso de um jeito que você entende. O desconhecido assusta mais. Tentar algo novo, de verdade, arriscar, dar um passo para o lado, fora da roda, isso é aterrorizante. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não tem garantias. Então você continua correndo na mesma roda, porque pelo menos você conhece essa roda, você sabe o que esperar, e de uma forma torta isso é reconfortante. Mas aqui está a verdade dura. Se você não fizer algo radicalmente diferente, você vai continuar chegando exatamente onde sempre chegou. Einstein disse: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Trabalham mais nas mesmas coisas, se esforçam mais nos mesmos padrões, correm mais rápido na mesma roda e esperam que, de alguma forma, isso os leve a um lugar novo. Não leva, mais do mesmo é apenas mais do mesmo. Não importa a intensidade, não importa o esforço. Se a direção é circular, você vai voltar sempre para o ponto de partida. Então, o que fazer? Como sair da roda? Como quebrar o ciclo? A resposta não é correr mais rápido. A resposta não é se esforçar mais. A resposta é parar, observar e fazer algo completamente diferente. Mas antes de chegarmos ao como, você precisa identificar uma coisa específica, o eixo central do seu ciclo. Toda roda tem um eixo, um ponto fixo ao redor do qual tudo gira. E todo ciclo repetitivo tem um também. É uma crença, um medo, uma necessidade não atendida. Um padrão emocional profundo. Para algumas pessoas, o eixo é: eu não sou o suficiente. E tudo que elas fazem gira ao redor disso. Elas trabalham demais para provar valor. Elas se anulam em relacionamentos para serem aceitas. Elas nunca descansam porque descansar seria admitir que não estão fazendo o suficiente. Para outras, o eixo é: eu não posso confiar. E então, elas escolhem pessoas que confirmam isso. Elas sabotam relacionamentos bons antes que possam ser magoadas. Elas controlam tudo ao redor, porque se confiar vão se decepcionar. Para outras ainda, o eixo é: eu preciso estar seguro. E segurança se torna prisão. Elas não arriscam, não tentam, não sonham, porque tudo que é novo é perigoso. E então elas ficam na mesma vida, no mesmo lugar, para sempre, seguras e mortas por dentro. Qual é o seu eixo? Qual é a crença central ao redor da qual sua vida está girando? Porque aqui está a verdade libertadora. Quando você identifica o eixo, quando você traz à luz essa crença central, você pode questioná-la, você pode desafiá-la e você pode removê-la. E quando você remove o eixo,
a roda para de girar, existe um momento exato em que você pode quebrar qualquer ciclo. Não é quando você está no fundo do poço, não é quando você está no topo da motivação. É quando você está cansado de estar cansado. Quando você está farto de repetir, quando algo dentro de você diz, chega, esse momento é poderoso. Porque ele não vem da empolgação, vem da clareza. E clareza é combustível mais duradouro que empolgação. Então, se você chegou até aqui, se você reconheceu que está na roda, talvez esse seja o seu momento. E se for, você precisa de um plano, não um plano genérico, um plano específico para quebrar a inércia circular. E tudo começa com uma mudança de direção, não para frente, para o lado. Deixa eu explicar. Quando você está em um ciclo, você está se movendo em uma trajetória circular. Se você tentar sair para frente, você continua na curva, você continua girando. O que você precisa fazer é sair perpendicular para o lado, em uma direção que você nunca tentou. Eu chamo isso de salto lateral. É fazer algo que não faz sentido dentro da lógica do ciclo. Algo que quebra o padrão de forma tão radical que o cérebro não tem uma resposta automática pronta. Por exemplo, se o seu ciclo é trabalhar demais para provar valor, o salto lateral não é trabalhar menos isso, ainda é pensar dentro do eixo de trabalho e valor. O salto lateral é fazer algo que não tem nada a ver com provar valor. É criar arte sem mostrar para ninguém. É tirar um dia inteiro de folga e não sentir culpa. É dizer não a um projeto importante sem justificativa. Se o seu ciclo é escolher parceiros emocionalmente indisponíveis, o salto lateral não é escolher alguém disponível. Você provavelmente vai sabotar. O salto lateral é ficar sozinho, intencionalmente, sem buscar ninguém, sem aplicativos, sem tentativas, por 6 meses, 1 ano, até que você realmente conheça quem você é fora de um relacionamento. Se o seu ciclo é começar projetos e nunca terminar, o salto lateral não é terminar um projeto. É escolher não começar nada novo por 3 meses. Viver com o desconforto da não atividade. Observar o que surge quando você não está criando distrações. Você vê o padrão, não é fazer a coisa certa. É fazer a coisa inesperada. A coisa que o ciclo não prevê. E aqui está o segredo. O ciclo só funciona porque você é previsível. Ele sabe o que você vai fazer. Ele te conhece melhor que você se conhece. Mas quando você faz algo completamente fora do script, o ciclo quebra, porque ele não tem resposta para aquilo. É como um vírus de computador que só funciona com determinado sistema operacional. Você muda o sistema, o vírus não roda mais, mas eu sei que isso assusta, porque fazer algo radicalmente diferente significa enfrentar o desconhecido, significa abrir mão do controle, significa arriscar. E é por isso que a maioria das pessoas prefere continuar na roda. Pelo menos na roda elas sabem o que esperar. Mas você não é a maioria. Se fosse, não estaria aqui, ouvindo isso. Você está aqui porque uma parte sua, uma parte corajosa, sabe que existe mais. Sabe que você não nasceu para girar em círculos. Então, vamos ao prático. Vamos ao protocolo de saída. São 3 perguntas que você precisa responder com honestidade brutal. E quando você responder, você vai saber exatamente o que precisa fazer para sair do ciclo. Pergunta 1. O que eu estou ganhando ao permanecer neste ciclo? Essa pergunta é desconfortável, porque a resposta óbvia é nada. Eu odeio esse ciclo. Mas se você realmente olhar com honestidade, vai descobrir que existe um ganho. Sempre existe. Pode ser atenção, pode ser a desculpa perfeita para não tentar coisas maiores. Pode ser a confirmação de uma identidade. Eu sou uma pessoa sobrecarregada. Eu sou alguém que sofre por amor. Eu sou um eterno lutador. Identifique o ganho oculto. Porque enquanto você tiver esse ganho no ciclo, você vai resistir a sair dele. Você precisa encontrar outra forma de ter esse ganho fora do ciclo. Pergunta 2. Qual é a menor ação que eu nunca tentei e que quebraria completamente o padrão? Não precisa ser algo gigante. Na verdade, quanto menor e mais específico, melhor. Pense, o que eu nunca fiz, que se fizesse mudaria tudo? Pode ser. Nunca falei o que realmente penso em uma reunião. Nunca pedi ajuda. Nunca disse eu não sei. Nunca fiquei em casa.
em vez de sair para agradar os outros. Nunca gastei dinheiro comigo sem culpa. Identifique uma ação pequena e específica e faça na próxima oportunidade. Sem aviso prévio, sem preparação, faça. Pergunta 3. Quem eu seria se esse ciclo não existisse mais? Essa é a pergunta mais importante, porque ela revela o medo real. Muitas vezes você não tem medo de ficar preso no ciclo. Você tem medo de quem você seria sem ele. Se você não fosse mais a pessoa que trabalha demais, quem você seria? Se você não fosse mais a pessoa que sofre em relacionamentos, o que sobraria da sua identidade? Se você não fosse mais o eterno batalhador que nunca chega lá, como você se definiria? Responda isso. E então, comece a construir conscientemente essa nova identidade. Não espere o ciclo acabar para ser essa pessoa. Comece a agir como ela agora. Faça as escolhas que ela faria. Pense como ela pensaria. Porque aqui está o segredo. Você não quebra o ciclo e depois se torna alguém novo. Você se torna alguém novo e o ciclo naturalmente se dissolve, porque ele não tem mais onde se sustentar. E tem mais uma coisa essencial, né? Micro-rupturas, ciclos são mantidos por inércia. E inércia é quebrada por atrito. Você precisa criar pequenos atritos constantes, pequenas interrupções no fluxo automático. Se você sempre reage de um jeito, pause 3 segundos antes de reagir. Se você sempre escolhe a mesma coisa no cardápio, escolha outra. Se você sempre pega um mesmo caminho para casa, pegue outro. Se você sempre reclama do mesmo assunto, não reclame. São micro-rupturas, quebras minúsculas no padrão automático. E cada uma delas enfraquece a inércia. Cada uma delas diz ao cérebro: nós não somos tão previsíveis quanto você pensa. Podemos escolher diferente. E com o tempo, essas micro-rupturas se acumulam. E um dia, você percebe, o ciclo não tem mais força sobre você. Agora, eu preciso te avisar sobre algo. Quando você começa a quebrar um ciclo, vai haver resistência, interna e externa. Interna porque o cérebro vai entrar em pânico. O que você está fazendo? Essa não é a rota. Volte para a roda. É seguro lá. Você vai sentir ansiedade. Vai querer voltar. Vai ter 1000 desculpas. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez não seja tão ruim assim. Talvez seja melhor esperar um momento melhor. Não caia nisso. É o ciclo tentando te puxar de volta. Respire. Reconheça a ansiedade e continue. Externa porque as pessoas ao seu redor podem estranhar. Se você sempre foi o workaholic e de repente está indo embora no horário, vão comentar. Se você sempre foi o amigo disponível 24 horas e agora está colocando limites, vão reclamar. Se você sempre foi o pacificador e agora está falando sua verdade, vão se incomodar. Deixe, eles vão se ajustar. E se não se ajustarem, talvez eles fizessem parte do ciclo. E talvez seja hora de Dexalose também, porque aqui está a verdade. Você não vai conseguir sair do ciclo e manter tudo exatamente igual. Algo vai mudar. Pessoas, lugares, rotinas, algo sempre muda quando você muda de verdade. E tá tudo bem, mais que tudo bem. É necessário. Pense assim, se você está em um lugar circular, todas as coisas ao seu redor estão posicionadas para manter esse círculo. Quando você sai, essas coisas não vêm com você. Não devem vir. Você está construindo algo novo. E coisas novas exigem espaço novo. Então aqui está o resumo de tudo. Identifique o eixo central do seu ciclo. A crença que mantém tudo girando. Faça um salto lateral, uma ação radicalmente diferente, fora da lógica do ciclo. Responda as 3 perguntas. O que você ganha? O que nunca tentou? Quem você seria sem o ciclo? Crie micro-rupturas diárias. Pequenas quebras no padrão automático. Aceite a resistência e continue mesmo assim. E aqui está a parte mais bonita. Quando você quebra um ciclo, você não apenas sai dele. Você aprende a ver todos os outros ciclos. Você desenvolve a habilidade de perceber padrões. E isso muda tudo. Você se torna alguém que não é mais refém das próprias repetições. Você se torna alguém que observa, reconhece e escolhe. E essa é a verdadeira liberdade. Não é nunca ter padrões, é ter consciência deles. E ter o poder de mudolós quando eles não te servem mais. Você não precisa correr mais rápido. Você precisa sair da roda. Você precisa mudar de direção.
Você precisa dar um passo perpendicular para um território desconhecido, assustador, mas infinitamente mais vivo. Porque a verdade é esta: a roda é segura, mas ela não te leva a lugar nenhum. E você não foi feito para ficar parado. Você foi feito para crescer, para explorar, para evoluir. E essa evolução está te esperando do outro lado do medo, do outro lado do conforto disfarçado de esforço, do outro lado do ciclo. Então, respire fundo, olhe para a roda, agradeça por ela ter te mantido seguro até agora e saia, dê o salto lateral. Faça o que nunca fez, seja quem você nunca foi, e descubra que, do outro lado do ciclo, existe uma vida que não gira em círculos. Existe uma vida que avança, que cresce, que surpreende, e essa vida sempre foi sua. Estava só esperando você ter coragem de reivindicá-la. Agora você sabe como... Agora você pode